para eu viver. Igualdade, porque o que produzir, os direitos, os deveres, tudo precisa ser igual, precisa haver uma divisão maior. E fraternidade é porque nós somos todos humanos, nós somos todos irmãos. Então, esses três pilares, eles viram a base, a bandeira da Revolução Francesa. E também da inglesa, né? Mais especificamente da Revolução Francesa. Esses três ideários passaram a fazer com que as pessoas se unissem e buscassem uma nova forma de gerir, uma nova forma de governar a França. E esse ideário, ele esparrama pelo mundo, ele não fica só lá. Então, o povo começou a lutar por tudo aquilo que os faziam humanos. E uma coisa interessante, como eu disse para vocês há pouco, é que não ficou só na França, não ficou só na Inglaterra com a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Esse ideário de igualdade, fraternidade e de liberdade, ele foi também para os Estados Unidos. Estados Unidos, América, colônia da Inglaterra. Então, os Estados Unidos tinham feito uma colônia de povoamento e para eles era muito interessante que eles tivessem o direito a ser livre, o direito a pensar em construir uma alternativa de governo, uma alternativa de produção, uma alternativa de leis, um conjunto de valores que os respeitasse enquanto pessoas e que não fossem considerados só um país que estivesse a serviço da Inglaterra. Então ela se estendeu por esse ideário, essa luta, ela se estendeu por continente americano, ou seja, para as colônias. E mais para frente, né, vai chegar no Brasil, vai chegar aqui nos países vizinhos. Então, nos Estados Unidos, começou-se a reivindicar o direito a eles serem cidadãos, a eles terem as regras, as leis deles. E na América do Sul, né, depois as rebeliões, né, e a construção da independência mais à frente. Então, até aqui nós podemos concluir que as declarações dos direitos humanos que nasce na França e na Inglaterra e depois se estende aos Estados Unidos, passa a ser, né, exemplo para as outras colônias, para os outros países da América do Sul. Essas primeiras rebeliões, elas produziram documentos. Então foi aí que saiu as primeiras declarações da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Essas declarações, elas foram construídas pelo povo que dizia o que eles queriam, como deveria ser. Então o resultado dessas rebeliões foi essas declarações, foi esses documentos lavrados, né, escritos, traçados, e esses documentos eles registraram a luta desse povo e o seu anseio de ver, né, o seu direito de ser humano colocado em prática. E na contemporaneidade? Como é que está a questão dos direitos humanos mais próximo de nós agora, nos últimos 2 séculos e neste século? Então, nós vamos dar uma observadinha rápida, mais propriamente no século XIX. E nós vamos perceber que muito, né, ainda precisava ser feito. E essa construção de ser humano como ser de direito e de dever para com os seus pares estava só no começo. A desigualdade, a ambição, os espaços de guerra fazem com que muitas vidas sejam perdidas no início do século XIX. E, claro, né, no início do século XX. Então foram várias guerras, várias batalhas, a começar pelas revoluções na Europa, as revoluções na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos e depois a Primeira e a Segunda Guerra no início do século XX. Aqui, né, no Brasil, nós tivemos uma participação também nessa guerra e nessa Segunda Guerra Mundial, e a gente conhece hoje, a gente vê pelos filmes, vê pelos escritos, vê pelos livros de história que houve muita vida, muita perca e muita injustiça. Então, na Primeira Guerra, nós tivemos uma injustiça muito grande. Na Primeira Guerra Mundial, eles usaram os negros
para as trincheiras, os pobres e outras pessoas que precisavam de independência, que precisavam de liberdade para poder sair da escravidão. Eles foram para a trincheira. O que é ir para a trincheira? É ir para a linha de frente e ser os primeiros a morrer. Para você ser livre, você vai precisar talvez dar a sua vida. Então isso foi também uma injustiça muito grande durante a guerra. Na Segunda Guerra, nós tivemos a discriminação dos judeus, a discriminação dos homossexuais, nós tivemos a discriminação de pessoas de família, de pessoas mais carentes, e nós tivemos, claro, um extermínio de negros, de judeus em campos de concentração. E para finalizar a Segunda Guerra, nós tivemos duas grandes tragédias. Essas duas grandes tragédias, elas são registradas como uma possível, se persistisse, né, nessa prática, uma possível extinção dos seres humanos da Terra, na Terra, né, extinguir os seres humanos, né, de viver aqui na Terra, que foi as bombas químicas que jogaram em Hiroshima e em Nagasaki. Então, nesse momento, teve que fazer uma parada. A guerra já tinha parado, não havia necessidade de usar armas químicas para mostrar poder. Então foram vidas e contaminação de solo que até os dias de hoje tem consequência. Então, isso aí fez com que as pessoas parassem e fizessem de novo uma reflexão. Veja que chegamos na contemporaneidade com uma atrocidade dessa, jogar bomba em cima de cidades e exterminarmos nações inteiras, inclusive futuras gerações. E o resultado, né, claro, foi muito ruim. Provou-se que nós chegamos à contemporaneidade ainda muito distante do ideário de ser humano que nós almejamos, que nós pensamos ser necessário para realmente nos tornarmos pessoas dignas, pessoas humanas e honrar esse nome, né? Ser humano. A humanidade, então, ela parou, ela discutiu e ela resolveu que não poderia nunca mais se repetir esse tipo de atrocidade que foi a Primeira, a Segunda Guerra e que culminou com a bomba, né, em Hiroshima e Nagasaki. E para isso eles tomaram uma atitude. Essa atitude, ela não era só um tratado, né? Ela foi um tratado, mas também uma declaração e que todos assinaram e se comprometeram a cumprir pelo bem da humanidade, pela preservação da espécie humana. Pode-se dizer, então, que com a Declaração dos Direitos Humanos, nós retomamos a tentativa de cultivar, né, a fraternidade pelo mundo ou em todo o mundo, para que entendamos, né, que se queremos ser seres humanos, devemos começar a agir como tal. Por isso, né, a gente pode dizer para vocês que essa construção dos direitos humanos, essa construção histórica, e vocês acabaram de ver agora, ela não se deu de um dia para o outro, ela se deu por épocas, ela se deu, e ela toda vez que surgiu uma coisa diferente, surgiu uma demanda, a população se levantou, ela então se deu por construção e construiu mais um passo, houve mais um avanço. O avanço, né, que a gente teve como marco na contemporaneidade foi a construção da Declaração dos Direitos Humanos, essa Declaração Universal, em que todos os países assinaram. O que significa assinar? Significa aderir, significa pegar para si como uma bandeira, pegar para si, fazer esse acordo, pegar para si, assumir um compromisso de construir, de preservar e de manter os direitos humanos, ok? Eu espero ter sido clara. O slide dessa aula estará disponível para vocês também lá no Live. E eu vou lançar mão da aula de um outro companheiro, né, que ele passou para mim, para, se for preciso, eu vou disponibilizar no WhatsApp de quem me pedir uma aula do professor Solon. Ele é muito bom, ele deu um curso de Direito Humano na USP e ele usou essa aula
que eu me inspirei para, inclusive, ministrar minha aula de hoje. Tá? Eu quero agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite, mas antes de ir embora, quero dizer para vocês que a atividade para essa aula de hoje vai estar no live, tá? E lembrando que conforme o acordado com vocês, né, colocado na aula de ontem, vocês terão um prazo para realizar essa atividade. Se passar muito desse prazo, a nota cai pela metade, tá? E se não cumprir o outro prazo dado, vocês só farão para garantir a frequência, tá? Uma boa noite para vocês, uma boa atividade para todos e até amanhã, tá ok? Boa noite.